Pode parecer um disco quebrado dizer que a humanidade como um todo já experimentou uma imensa quantidade de dor. O que, pensando bem, nem é tão surpreendente, já que a dor praticamente faz parte do pacote da vida. Mas em alguns aspectos, pode-se argumentar que nós sofremos mais do que os outros animais, graças, digamos, à nossa própria criatividade. E esse problema do sofrimento e da miséria não é algo exclusivo dos humanos modernos, mas se estende, ou se estendeu, a todos os humanos, isto é, a todas as espécies que pertenciam ao gênero Homo e que, infelizmente, se perderam pelo caminho. Embora não haja consenso sobre o número exato, estima-se que cerca de 14 espécies de Homo tenham existido. Todas elas, exceto nós, surgiram e desapareceram ao longo dos últimos 2,8 milhões de anos. Nós, Homo sapiens, estamos por aqui há aproximadamente 300 mil desses anos, o que de forma geral pode parecer muito tempo. Mas quando comparamos com os cerca de 3 milhões de anos de existência do gênero Homo, percebemos que na verdade não é tanto assim. E quando se pensa em quanto tempo são 3 milhões de anos, dá para imaginar o quão diferente era o mundo dos nossos ancestrais e primos antigos, o que também significa experiências diferentes, dores diferentes e mortes diferentes. Algumas dessas mortes literalmente não podem mais ser recriadas hoje, e não apenas porque o que as causou já não existe, mas também porque envolvem feitos impossíveis de repetir, como é o caso deste primeiro indivíduo que é, até onde se sabe, a vítima de assassinato mais antiga já registrada. Este crânio pode até se parecer um pouco com o meu ou o seu, mas não é. Ele não pertence a um Homo sapiens, e sim a um Homo heidelbergensis, uma espécie ou subespécie de humanos arcaicos que viveu durante o Pleistoceno Médio. E se ainda não estava claro, esse indivíduo em particular tinha um grande problema. Na verdade, dois: os enormes buracos em seu crânio. Ficou evidente para os pesquisadores que encontraram esse infeliz sujeito em uma caverna na Espanha que os buracos foram o que o matou, e o fizeram rapidamente, causando uma lesão catastrófica na cabeça e no cérebro. A única dúvida era: o que causou isso? Como as cavernas são inclinadas e cheias de superfícies pontiagudas, os cientistas primeiro pensaram que ele pudesse ter caído e que uma rocha afiada tivesse perfurado seu crânio. Mas se fosse esse o caso, não haveria dois buracos idênticos, o que tornava essa hipótese improvável. Além disso, nenhum animal existente na Espanha daquela época seria capaz de causar ferimentos tão parecidos com esses. Por outro lado, havia algo com que aquelas marcas se pareciam, algo bastante familiar aos antropólogos: ferimentos causados por ferramentas humanas. Especificamente, os danos lembravam muito os provocados por machados de pedra, que podem causar um forte trauma contuso. Isto sugeria que essa pessoa havia sido assassinada. E considerando que isso aconteceu há cerca de 430 mil anos, esse indivíduo é agora considerado a vítima de homicídio mais antiga já registrada, uma prova de que a violência pode ter feito parte da nossa história antes mesmo de nós, sapiens, existirmos. E surpresa, esse heidelbergensis não estava sozinho na morte. Milhares de outros ossos de humanos do gênero Homo foram encontrados na mesma caverna, alguns também com sinais de ferimentos semelhantes, embora nenhum tão antigo quanto o dele. Acredita-se hoje que essa caverna possa ter sido um dos exemplos mais antigos de um local destinado ao sepultamento, onde os mortos, independentemente da causa, eram jogados, fosse por morte violenta ou não. No caso do nosso infeliz amigo, a violência precoce pode ter sido resultado de uma disputa por recursos ou território, o que infelizmente acabou custando sua vida. Não foi uma boa forma de morrer, mas convenhamos, ainda assim, bem melhor do que o que aconteceu com este outro indivíduo, apelidado de OH7. OH7 não era um heidelbergensis, mas sim um Homo habilis, uma das espécies humanas mais antigas, que viveu no leste e no sul da África. Além disso, eles estavam entre os menores humanos que já existiram, com indivíduos medindo cerca de 1,2 metro de altura, ou aproximadamente 4 pés, o que os tornava extremamente frágeis, tornando a sobrevivência um desafio desde o início. Mas no caso de OH7, a vida, ou melhor, a morte, não foi apenas difícil, foi completamente injusta. É outro exemplo de uma morte que simplesmente não poderia mais acontecer hoje. E não porque ele tenha feito algum feito inédito em seu nome, mas porque foi morto por algo ou por algumas coisas que já não existem: animais extintos. Em vida, esse indivíduo habitava uma antiga região pantanosa, onde prosperava uma grande variedade de predadores. E parece que, em certo dia, enquanto se aproximava da água para beber, ele foi atacado pela pior criatura que poderia encontrar: um crocodilo gigante.
E não era qualquer crocodilo, mas a maior espécie de crocodilo verdadeiro que já existiu. Crocodilus turbiarnarsoni, uma espécie hoje extinta que podia alcançar impressionantes 7,6 metros de comprimento e pesar mais de 2 toneladas. Um confronto totalmente injusto para o nosso pequeno parente ancestral. Tudo indica que o crocodilo emboscou o OH7, que chegou a tentar se virar para fugir, mas foi pego no último instante, pois sua perna esquerda apresentava enormes marcas de perfuração. Partes inteiras da perna também estavam faltando, o que sugere que ela foi arrancada durante o ataque. E em um ambiente quente, lamacento e pantanoso, isso equivalia basicamente a uma sentença de morte, mesmo que ele não tivesse morrido por perda de sangue. E como se isso já não fosse castigo suficiente, a própria natureza parece ter decidido ir além. Em um dos casos mais raros já registrados, acredita-se que ele tenha sido atacado em seguida por um segundo predador, completamente diferente do primeiro, um felino, mais especificamente um de porte semelhante a um leopardo. Isso não significa necessariamente que tenha sido de fato um leopardo que formou essa dupla mortal, mas o ataque foi direcionado à parte de trás da cabeça, deixando longos sulcos no osso parietal, marcas compatíveis com que um leopardo ou uma espécie próxima do gênero Panthera teria feito. E para que não reste dúvida, o OH7 infelizmente morreu nesse evento, pois tanto as marcas na cabeça quanto as da perna não mostravam qualquer sinal de cicatrização. Agora, tecnicamente, é possível que ele tenha morrido primeiro no ataque do crocodilo e depois sido devorado pelo felino. Mas como o crocodilo arrancou apenas uma perna e o ataque felino ocorreu numa região associada a comportamento de caça, alguns pesquisadores acreditam que tenha sido realmente um ataque conjunto. A hipótese é que após ser atingido pelo crocodilo, o OH7 pode ter se virado para enfrentá-lo enquanto tentava escapar, deixando as costas completamente expostas a um felino que estava por perto, o que selou seu destino. E por mais absurdo que pareça, ainda hoje crocodilos e felinos já foram vistos brigando por presas na natureza. A diferença, e a nossa sorte, é que os crocodilos de hoje já não chegam nem perto do tamanho colossal daquele que pôs fim à vida do pobre OH7. Com certeza, isso deve ter sido terrível. Mas lembre-se, nem sempre as mortes violentas são as mais dolorosas. Veja o exemplo do caso A. Este é o espécime KNM-ER 1808, um Homo erectus do Quênia, com cerca de 1,7 milhão de anos, que teve uma história complicada com o A. Não a letra, mas a vitamina A. Embora seja um nutriente essencial, em grandes quantidades ela pode ser extremamente tóxica, e foi justamente o excesso dela que aparentemente matou nossa amiga Homo erectus há mais de 1 milhão de anos. E pode acreditar, não é uma boa maneira de morrer. Seu esqueleto parcial foi descoberto em 1974 e os cientistas imediatamente perceberam que havia algo errado. Os ossos mostravam padrões anormais de crescimento, um excesso de remodelação óssea e evidências de sangramento massivos e prolongados. Mesmo assim, não havia nenhum ferimento visível. Embora isso soe misterioso, para os pesquisadores a explicação era clara. As deformações eram compatíveis com o que se observa em casos de hipervitaminose A, a intoxicação por vitamina A. Uma condição bem conhecida tanto em tempos antigos quanto pré-históricos, sendo este erectus o exemplo mais antigo da doença já encontrado em humanos. Os padrões de seus ossos indicam que ela sofreu com esse problema de forma crônica, e foi isso que acabou a matando, ainda que hoje, em geral, essa condição não seja considerada tão perigosa. Presumivelmente, pela falta de qualquer conhecimento médico na época, ela ingeria vitamina A em excesso sem saber. E além das alterações nos ossos, deve ter sofrido sintomas como fraqueza, dores de cabeça, descamação da pele, queda de cabelo e dentes e fortes dores nas articulações, o que é confirmado pelo fato de seus membros apresentarem as maiores anomalias ósseas. É provável que tenha enfrentado esses problemas por um longo período, o que levanta a questão: de onde vinha tanta vitamina A? E a resposta aponta para um único suspeito: o fígado de carnívoros. Esse órgão é uma fonte conhecida de vitamina A. Em alguns predadores atuais, como o urso polar, o fígado pode armazenar tanto desse nutriente que, teoricamente, conteria o equivalente a 150 anos da dose recomendada para um ser humano. Naturalmente, o desconhecimento desse fato pode ter desempenhado um papel fatal em seu destino. Talvez não tão dolorosa quanto esta, mas outra morte pré-histórica que certamente foi horrível, pelo menos pelo que parece, é a do menino de Taung, há cerca de 2,8 milhões de anos. Hoje em dia, quando algo nos assusta, geralmente olhamos ao redor, procurando perigo, ou se estivermos na água, olhamos para baixo.
mas quase nunca olhamos para o céu. Só que há muito tempo seria bom ter olhado, porque enormes aves predadoras dominavam os céus da África e não hesitavam em atacar humanos, ou melhor, hominíneos, que neste caso eram extremamente azarado Australopithecus. E apesar de esse caso quebrar a regra do gênero Homo, ele merece ser incluído, dada a sua singularidade. O menino de Taung foi encontrado com ferimentos terríveis no rosto e na cabeça, incluindo perfurações nas cavidades oculares e arranhões profundos no topo do crânio. Curiosamente, esses danos são praticamente idênticos aos observados em macacos modernos que são vítimas de águias. Isso sugere que uma grande ave cravou o bico e as garras nos olhos e na cabeça da criança de Taung, provavelmente e esperançosamente matando-a na hora antes de levá-la embora para ser devorada. Mas a história não termina aí. A morte do menino de Taung deu origem a um novo mistério. O espécime encontrado era apenas um crânio. O corpo nunca foi localizado. E mais intrigante ainda, o crânio foi descoberto em uma região remota do deserto do Kalahari, dentro de uma caverna onde não havia outros ossos, humanos ou de qualquer outro animal. Isso levou os pesquisadores a se perguntarem como aquele crânio foi parar justamente ali. A resposta possível deu origem a uma segunda hipótese. Depois da morte, o esqueleto do menino de Taung teria sido usado pela ave para construir um ninho. Mais tarde, o crânio se soltou e rolou até uma caverna próxima, onde permaneceu por milhões de anos até ser finalmente redescoberto. Com tudo isso dito, aposto que você nunca mais vai olhar para as aves do mesmo jeito. Mas algo de que provavelmente você já tem receio é da água. Apesar de essencial para a vida, ela também pode causar extremo sofrimento, para dizer o mínimo. E o afogamento costuma ser considerado uma das piores maneiras de morrer. Um triste destino que pode ter acometido possivelmente toda a espécie Homo erectus, ou pelo menos o que restava dela. Os erectus foram uma das espécies humanas mais bem-sucedidas de todos os tempos, na verdade, a que mais tempo sobreviveu. Foram os primeiros Homo a deixar a África e também os primeiros a colonizar a Europa e a Ásia, sendo nesta última onde fariam sua derradeira resistência. Até onde sabemos, os fósseis mais recentes de Homo erectus, datados de cerca de 110 mil anos atrás, vieram de Java, e, curiosamente, todos parecem ter morrido em um evento de morte em massa. Quase um século atrás, uma equipe de pesquisa na ilha descobriu um verdadeiro cemitério com mais de uma dúzia de espécimes de erectus. Todos adultos, todos misturados e entrelaçados em um mesmo local. E pela ausência de indícios de doenças, ferimentos ou idade avançada, os pesquisadores concluíram que todos haviam morrido ao mesmo tempo, vítimas de um único evento. Mas o que exatamente poderia ter causado isso? Com base no tipo de sedimento onde os fósseis foram encontrados, concluiu-se que uma enchente possivelmente fez parte da explicação. Acredita-se que os corpos tenham sido arrastados pela água até um trecho estreito de um rio, onde acabaram presos junto a troncos e detritos, formando, por assim dizer, uma espécie de engarrafamento de carcaças, que mais tarde fossilizou. Isso, porém, não significa que eles tenham morrido afogados nessa enchente específica, apenas que foram carregados por ela em algum momento. Ainda assim, a principal hipótese continua sendo a de um afogamento coletivo. E algumas teorias mais recentes sugerem que o evento pode ter sido causado por uma erupção vulcânica. Essas erupções geram fluxos de lahar, misturas de rochas, lama e água em temperaturas variadas, que descem as encostas de vulcões devastando tudo em seu caminho, muitas vezes transbordando rios. Sabemos, a partir de eventos modernos, que fluxos de lahar podem percorrer mais de 100 quilômetros e causar destruição em massa, matando dezenas de milhares de pessoas. E se realmente foi um lahar vulcânico responsável pela morte dos últimos erectus, então esses fósseis podem ser uma das raríssimas evidências de um evento de extinção acontecendo em tempo real. Vale destacar, contudo, que nem erupções vulcânicas nem enchentes foram, de modo geral, o motivo do desaparecimento da espécie. A principal teoria é que, em Java, as últimas populações começaram a definhar quando o ambiente de floresta aberta foi gradualmente substituído por uma floresta tropical densa. Também é possível, é claro, que existam fósseis de erectus mais jovens ainda não descobertos. Mas, por enquanto, esses representam os últimos membros conhecidos da espécie, o que torna tudo isso ainda mais trágico e, de certa forma, poético. Infelizmente, não há nada de poético neste próximo caso. Na verdade, ele é simplesmente brutal, envolvendo um dos piores animais possíveis que poderiam te atacar, a hiena.
Esses predadores são conhecidos por devorar suas presas ainda vivas, usando um método horrendo de morder e puxar, arrancando pedaços inteiros de carne. Uma morte extremamente dolorosa, para dizer o mínimo. E as hienas de que estamos falando aqui não são as que você vê hoje em um safari. Eram hienas gigantes, agora extintas, as paticrocutas, uma das maiores espécies de hiena que já existiram. Os adultos podiam ultrapassar 150 quilos, o equivalente a cerca de 330 libras, rivalizando em tamanho com leoas. E o peso delas não era distribuído como o de um leão. Tinham cabeças desproporcionalmente grandes, com profundas marcas de inserção muscular, indicativas de uma força de mordida impressionante. Essas mandíbulas monstruosas permitiam que fizessem coisas como esta: destruir completamente um crânio de Homo erectus com centenas de milhares de anos de idade. E esse não foi um caso isolado, é apenas um entre mais de 28 espécimes encontrados no sítio de Zhuqudian, o famoso Homem de Pequim, na China, todos aparentemente mortos de forma terrível. Você provavelmente já ouviu falar do Homem de Pequim, considerado uma subespécie de Erectus descoberto dentro de uma caverna. Mas o que talvez não saiba é que entre os mais de 28 indivíduos encontrados, cerca de 67% apresentavam marcas de mordida atribuídas à paticrocuta. E marcas de mordida é pouco. Muitos ossos foram literalmente despedaçados, esmagados, provavelmente porque as hienas tentavam alcançar o tutano nutritivo dentro deles, ou até consumir partes inteiras dos ossos. Pelo estado dos esqueletos, dá para dizer que tiveram bastante sucesso. Na época, devido à intensidade dos danos e à presença de ferramentas de pedra, pensou-se inicialmente que o Homem de Pequim tivesse habitado aquela caverna e praticado canibalismo. Porém, com análises mais detalhadas, inclusive de ossos de outros animais, ficou claro que, ao menos em parte, as hienas estavam por trás dessa sinfonia da morte. A ideia que prevaleceu foi a de que aquela caverna era, na verdade, uma toca de paticrocuta, que em determinados períodos também foi ocupada por humanos, o que explicaria a presença das ferramentas. Além de mostrar o quão aterrorizantes podiam ser os ataques de hienas, o sítio também serve como um lembrete de que não devemos tomar nosso status de predador de topo como garantido. Porque, embora o Homo erectus tenha sido um caçador habilidoso e predador dominante em muitos lugares, na pré-história chinesa ele claramente não estava no topo da cadeia. Essa posição pertencia à paticrocuta. Afinal, muitos ossos humanos exibem danos causados por hienas, mas o contrário não pode ser dito. E convenhamos, mesmo com uma lança na mão, não há muito o que fazer contra uma hiena do tamanho de um leão. Vale mencionar ainda que há quem acredite que, por muito tempo, hienas literalmente impediram que os humanos se expandissem para certas regiões. E mesmo além da paticrocuta, há inúmeros registros, inclusive modernos, de hienas atacando pessoas, já que às vezes se tornam comedoras de humanos. Faz a gente valorizar o fato de não precisar mais se preocupar com hienas pré-históricas gigantes. E outra coisa com que você também não precisa mais se preocupar: ficar sem escova ou fio dental. Parece algo banal, certo? Mas tente dizer isso ao menino de Turkana, o espécime KNM-WT 15000, outro Homo erectus que aparentemente não tinha muita sorte. Ao contrário do erectus do Homem de Pequim, esse viveu na África, mais precisamente no Quênia, e bem antes, entre 1,5 e 1,6 milhão de anos atrás. Naquele período, o erectus já havia criado ferramentas bastante sofisticadas e talvez até tivesse algum domínio sobre o fogo, ainda que parcial. Mas o que eles definitivamente ainda não dominavam era a higiene bucal. O menino de Turkana não apresentava ferimentos catastróficos, mas sofria de uma condição dolorosa na boca. Após a queda dos dentes de leite, seus molares e pré-molares permanentes cresceram de forma irregular, colidindo entre si e gerando uma enorme pressão que acabou resultando em uma infecção e em um abscesso que nunca cicatrizou, o que provavelmente o matou. Ele morreu jovem, entre 8 e 9 anos de idade. E com base no que sabemos sobre infecções dentárias hoje, acredita-se que ele tenha sucumbido à septicemia, uma infecção generalizada causada por bactérias ou suas toxinas, também conhecidas como sepsis. Mesmo nos dias atuais, esse é um quadro perigoso. Naquela época, era uma sentença de morte certa. Pelo local onde foi encontrado, presume-se que em algum momento durante a doença, ele tenha caído de bruços em uma área pantanosa, fraco demais para se levantar, e morrido ali, boiando com o rosto voltado para baixo na água rasa. E parece que o universo realmente não facilitava para ele. Os pesquisadores acreditam que pouco depois de sua morte, uma manada de animais tenha passado por cima do corpo, empurrando-o para dentro do solo lamacento, o que favoreceu sua fossilização.
Mais tarde, parte de seu esqueleto acabou coberta por cinzas de uma erupção vulcânica local, formando uma espécie de túmulo natural que preservou seus restos por mais de 1 milhão de anos. E segundo alguns cientistas, nem isso encerra sua lista de infortúnios. Durante muito tempo, acreditou-se que o menino de Turkana sofria de uma condição congênita, como nanismo ou escoliose, já que suas costelas pareciam desalinhadas em relação à coluna. Com os avanços tecnológicos, descobriu-se que talvez não fosse o caso, embora ainda não se descarte totalmente essa hipótese. Durante essa reanálise, porém, foi descoberta uma nova e grave patologia. Ele sofria de uma hérnia de disco severa. Tão grave que, considerando as limitações da época, provavelmente seria incapacitante. Ou seja, se a infecção bucal não o matou, a hérnia teria feito isso, limitando seus movimentos e o tornando incapaz de fugir de qualquer predador. Faz a gente perceber que os problemas do primeiro mundo de hoje já foram literalmente sentenças de morte há muito tempo. Uma verdadeira lição de perspectiva. Obrigado por assistir e até a próxima no Zoológico Extinto!